Já foi mencionado aqui na adoração, né, até o próprio tema da mensagem do domingo passado, né, que é trazendo à memória aquilo que me dá esperança. E hoje eu trouxe um objeto aqui, que os homens com certeza vão reconhecer com facilidade, né, porque é uma peça de carro, né? Então, homens que gostam de carro, mulheres também gostam, né? Mas homens já tem sei lá, eu acho que Deus, na hora que foi criar o homem, ele, em vez de colocar sangue, botou um pouco de gasolina no sangue. E aquilo, eu acho que ronca, a cabeça dele ronca um pouco diferente. O coração acelera um pouco diferente, né? Acelera, né? Aquela coisa, acelerar. Enfim, mas eu trouxe um espelho de carro aqui, especificamente de carro, com um propósito. Tá? Eu tinha justamente um espelho de carro em casa e pensei que ele vai ser útil para a ministração de hoje à noite. Então, antes de derrubar, eu vou deixar ele paradinho aqui. Enquanto eu vou pregando, vocês podem estar visualmente, né? Isso aqui é usando didática, né? Os professores gostam dessas coisas assim, né? Então, traz uma coisa visual, os alunos já ficam assim, né? Oh, o professor trouxe um negócio diferente, né? Oh, a aula vai ser legal hoje, vai ser diferente. Enfim, tem tudo isso, né? O tema da ministração de hoje é deixando as coisas que para trás ficam. Domingo passado fomos animados ou nos incentivados para que olhássemos para trás. Hoje, pelo tema, é deixando as coisas que para trás ficam. Hoje eu vou quase fazer uma antítese com a mensagem do domingo passado. Mas tem um propósito nisso tudo. Para que serve um espelho retrovisor? Para que serve o espelho retrovisor? Bom, na verdade é muito fácil, né, de se saber para que serve. É para olhar para trás, lógico, é óbvio, né? Você coloca um espelho no carro para olhar o que está atrás. Muito bem, a função dele, ele exerce uma função, por isso que ele existe, né? E a função é de nós cuidarmos, né? De nós verificarmos aquilo atrás. Ele é um referencial, né? Quando nós olhamos para trás no carro, você está andando para frente. Nosso objetivo, né, quando se compra um carro, não é ficar dando marcha ré. Tanto é que marcha ré só tem uma, né? Enquanto que para frente tem 4, se é um Fusca, né? 5, 6, né? Os carros mais, né, topzera, tal, aquela coisa, né, esportivo, tal, tem 6 marchas, né? Aquela coisa berrante, né? Então o que acontece? O nosso propósito, quando você compra um carro, é ir para frente, não para trás. Convenhamos, certo? Mas é impossível nós apenas irmos para frente. Em alguns momentos é necessário nós olharmos para trás. É necessário. Por quê? Porque é um referencial. Você vai andar para frente, olhar para trás, e o que fica para trás é um referencial de para onde você está indo. Certo? Então você às vezes consulta o espelho para ver se está tudo ok. Né? Você tem que, né, manobrar o carro, enfim. Então, as coisas que ficam para trás é um referencial. E eu fiz uma frase, eu achei ela bem bonita até, eu gostaria de ler ela para vocês. A frase diz assim: o passado serve de referência e não de destino. Ficou bonita essa, né? Ficou legal. Podia até incluir na Bíblia, né? Eu acho que nos provérbios ali podia incluir esse aqui, que eu achei que ficou muito legal. Mas se eu fizer isso, vai ser complicado, né? Mas enfim, o passado serve de referência e não de destino. Nosso destino é o passado de referência. Por isso que eu falei que devemos olhar para trás e verificarmos e resgatarmos pensamentos, datas, coisas que nos trazem esperança, para que nós continuemos a olhar para frente. Agora, o nosso problema é quando a gente fica preso no passado. Aí que está o grande problema. A gente às vezes se esquece de que o nosso alvo está na frente e começa a olhar no passado e fica olhando espelho, 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 e espelho, espelho meu, né? E aí fica aquela coisa remoendo, né? Aquela coisa, pessoas que ficam amarguradas com alguma coisa do passado, ficam remoendo aquela coisa do passado e estão presas ao passado. Ou
até presas a bons pensamentos do passado. Tem gente que fica presa no passado, não somente com coisas negativas, mas sim com coisas boas do passado. E se esquecem de que o para-brisa ele é gigante, e o que está para frente é maior do que ficou para trás. Porque o espelho você pode fazer até ter 2 ou até 3 no carro, mas são menores do que o para-brisa gigante, porque o teu alvo está indo para frente, não para trás. Quando a gente olha para o povo de Israel, e como sempre, opa, está perigoso aqui, deixa eu colocar aqui para baixo. Quando a gente olha para o povo de Israel, geralmente eu gosto de começar as ministrações com o Antigo Testamento, porque ele é um referencial para aquilo que está no Novo, é um referencial, novamente, né? O bom dele está no Novo Testamento, mas o Antigo é o referencial do Novo. Israel, ele teve uma experiência, algumas experiências, e muitas vezes, nessas experiências que Israel teve, eles ficavam olhando no espelho retrovisor e chorando. Choravam. Veja essa experiência, Êxodo capítulo 16, versículo 3. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxeste a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Eles olhavam para trás e diziam: Moisés, nós estávamos tão bem no deserto. Esqueceram completamente da servidão, das chicotadas, esqueceram completamente do serviço árduo, esqueceram de todas as mazelas, só lembravam das coisas boas do passado. Parece que o passado se tornou algo assim, um sonho de consumo, né? Se esqueceram completamente do ódio, do rancor, de toda a tribulação que eles passaram no Egito e colocaram o Egito como algo maravilhoso. E aí eles começaram a se lamentar: nós estávamos tão bem lá no Egito, foi a tua ideia, Moisés. Que ideia foi essa de você nos levar para esse deserto? E aí começaram a lamentação. E foi aquela coisa toda. Quando o espelho fica maior que o para-brisa. Eles tinham promessas maravilhosas, eles tinham promessas de uma terra muito melhor do que o Egito, uma terra própria deles. Eles iam trabalhar para eles mesmos, não teriam que trabalhar para Faraó, eles seriam donos de si mesmos. Claro que ser dono de si mesmo tem a sua responsabilidade, né? Mas, de repente, as dificuldades e as lutas fizeram eles amargar um tanto esta viagem a qual eles tinham iniciado. Números capítulo 11, versículos 4 em diante, temos aí novamente um momento de saudosismo. O que diz em Números capítulo 11, versículos 4 em diante? O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Oh, coisa mais brava. Feliz éramos nós lá no Egito, aí que a gente era feliz. A gente tinha melão, tinha pepino, tinha alho, tinha tanta coisa boa. E agora a gente só tem que aguentar esse maná, essa coisa horrível que a gente tem que ficar comendo. Todo dia aquela mesma coisa, aquela rotina, né? Feliz era eu, e não sabia. Amados, quando as lembranças do passado
tiram o brilho do futuro. É triste. E parece que o passado ele era tão maravilhoso e agora tudo é tão ruim. E não se percebe o maná de cada dia. Eu não estou dizendo que o maná, a diversidade do maná, era maior do que a diversidade que se tinha no Egito. Mas existem muitos tempos nos nossos dias onde nós sobrevivemos no maná do dia a dia, porque nós buscamos coisas maiores e superiores. Coisas maiores e superiores. Maiores e superiores, inclusive, do que os melões e as cebolas que nós comíamos, debaixo de uma servidão desmotivadora. Porque nós queremos conquistar coisas maiores e melhores. Por isso que muitas vezes nós temos que perseverar no maná, que é o sustento de Deus a cada dia, mas o ser humano não gosta de depender de Deus, porque o maná do dia a dia vinha de quem? De Deus. Amados, nesses dias nós temos aprendido a de repente vivermos cada dia buscando as necessidades de cada dia, do dia a dia. E esses dias de reclusão e esses dias de afastamento social e tudo mais me têm feito lembrar muito do ano sabático de Israel. O que era o ano sabático? O que era o sétimo ano de Israel? Era o ano no qual não se podia semear, era no ano no qual não se poderia cultivar a terra. Você deveria deixar a terra dar o seu fruto por si mesma. Você poderia até recolher o que ela voluntariamente te daria, mas você não cultivaria a terra, você não provocaria uma plantação ou algo nesse sentido. Mas sim, no sexto ano, Deus te daria um a mais, né? Um plus ali, que te faria durar o sétimo ano. Claro que toda a rotina do sétimo ano alterava em todo o Israel. A rotina do dia a dia das pessoas alterava completamente, porque você não podia semear, você não podia cultivar a terra. Então, você, enfim, dependia mais de Deus, talvez. E a impressão que eu tenho parece que Deus resolveu fazer um ano sabático no mundo inteiro, né? Parece que a coisa agora pegou geral. E Deus disse, agora vocês vão ter que ajuntar a cada dia o que é para aquele dia. E se não tem aquele dia, de repente, né? A situação de Israel não era melhor, tão abundante no meio do deserto, mas no meio do deserto eles deveriam aprender a depender de Deus diariamente. E até esse é o propósito. Se você lê o contexto, Deus diz, eu quero ver se o meu povo me obedece, porque eles vão recolher o alimento 6 dias, e no 6º dia eles podem recolher por o 7º, que daí não vai estragar. Agora, não recolhe nos outros dias, você só recolhe para aquele dia. E o que o povo fez? Chegou no 6º dia, alguns disseram, não, mas isso vai ter amanhã também, teve toda semana, vai ter amanhã também. Alguns não recolheram. E glória a Deus, porque essas pessoas conseguiram chegar mais perto de Deus no jejum, né? No 7º dia tiveram que jejuar. Outros já durante a semana, aquela aflição toda, será que vai ter amanhã? Aqueles mais estressadinhos, né? Será que vai ter amanhã? Não, vou juntar para a semana inteira já. O que aconteceu? De um dia para o outro criou bicho. Deus tinha falado, é todo dia. O feijãozinho com arroz, né? Feijão com farofa, aquela coisa básica. Mas não enjoa. Amigo, se você tem o feijão com a farofa, ela sustenta.
te dá sustento básico. Ah, mas eu perdi a cobertura, eu perdi aqueles os penduricalhos, né? Aquelas coisas excepcionais, tão gostosas. Sim, porque é um tempo de necessidade. Mas Deus não está longe neste momento. Ele está tão perto quanto antes, mas está dependendo mais de nós agora, uma dependência maior, uma busca maior por Deus nessa continuidade do dia a dia. Eu acho interessante um texto que diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Eclesiastes 7, 10. Não digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois nunca com sabedoria isto perguntarias. Deus diz, olha, não fica lembrando no passado, porque aqueles dias eu era feliz, porque naquela situação eu era feliz, porque quando nos meus anos de juventude eram muito melhores do que a juventude hoje, né? Não sabe o que é vida, não sabe o que é viver. Eu sim, na minha juventude era muito melhor. E não sei o quê, né, aquele saudosismo, aquela coisa. São tempos diferentes, são situações diferentes. E a própria palavra nos ensina que nós não devemos ficar naquele saudosismo, naquela época quando estava ali eu era feliz. E parece que então hoje você está recluso, agonia, tristeza, e tudo é ruim agora. A síndrome de Israel, olhando para o Egito, síndrome do Egito, né? Lá eu era feliz, mas eu esquecia, né? Se esqueceram completamente da dura cerviz, do trabalho árduo, das chicotadas, de tudo aquilo que eles passaram, carregaram nas costas, trabalharam e se afligiram a alma, o choro, eles clamaram a Deus, eles buscavam e clamavam a Deus, porque era difícil. Mas no momento de aflição lá no deserto, parecia que tudo era tão maravilhoso no Egito. Mas enquanto estavam no Egito, eles agora não percebiam, né? Mas eles passaram por necessidades muito grandes no Egito. Então, amados, a própria Bíblia nos ensina de que é errada essa afirmação de que lá antigamente, na antiguidade, nossa, lá tudo era bom, tempos bons aqueles, e parece que hoje estamos reclusos a somente desgraças. Jeremias, capítulo 29, versículos 10 a 14. Jeremias 29, de 10 a 14, tem uma mensagem muito importante. Jeremias 29, 10 a 14. Diz assim: assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis e me orareis, e a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aqui é uma situação lamentosa, porque o povo estava muito desmotivado, e eu já usei esse referencial, se não me engano, no domingo passado. O povo estava fora da terra de Israel, achando que agora estavam debaixo de maldição, e agora estavam afastados da presença de Deus. Eles estavam longe, porque Deus era Deus de Israel,
lá em Jerusalém, eles estavam longe de Jerusalém e agora estavam longe de Deus, e Deus havia esquecido deles. E nesse momento Deus diz: ei, onde eu fiz transportar vocês, não foram os babilônios que levaram vocês cativos, fui eu que levei vocês cativos pela mão dos babilônios, eu usei só a mão deles, mas fui eu que levei vocês aí. E onde eu trouxe, para onde eu trouxe vocês, ali vocês devem agora estabelecer cidades. Ali agora vocês devem edificar casas, ali agora vocês devem fazer plantações, ali agora vocês devem cultivar a terra, vocês devem ali sim se estabelecer. Então, amados, eu creio que nesses dias é uma palavra muito propícia para nós. Aonde Deus nos levou, ali agora é o lugar de nós buscarmos a Deus. Parece que Deus esqueceu o mundo, que Deus esqueceu a igreja, que Deus esqueceu. Não, Deus está presente. Deus está presente mesmo no meio de uma terra distante. De Israel tinha sido levada cativa e agora, não, Deus está ali também. E ali longe, onde eles achavam que estavam longe, Deus diz: eu estou perto de vocês, mesmo que fora de Israel. Eu sou o Deus que não tenho limites. Na concepção de vocês está tudo errado, mas no meu está tudo certo. Então, porque lá fora em Babilônia, eles olhavam e olhavam para Jerusalém, a cidade santa que havia sido destruída, e aquele lamento por Jerusalém, eles dizem: ei, eu vou trazer vocês de volta, mas agora, neste momento, é o momento de vocês estarem onde vocês estão. Esta é a minha vontade. Tinha muitos profetas que diziam: ei, nem vamos construir casa. Não, nem planta vinha, não adianta, a gente já está voltando. A gente já está voltando. Isso aqui não vai durar muito tempo, a gente já está voltando. E Deus diz: ei, não confia nesses profetas falsos, não. Vai levar 70 anos. Significa que muitas pessoas já nem iriam mais voltar. E Deus diz: ei, onde vocês estão, ali frutifiquem, ali façam, construam. Não acreditem nesses falsos mestres, falsos profetas. Eu não enviei eles, não. Então, amados, no meio da tribulação, Deus se faz presente. Deus se mostra. Tem um texto no Novo Testamento, eu já li de Pedro na abertura do culto, né? Pedro, enquanto olhava para Jesus, no meio da tempestade, caminhando na direção de Jesus, estava andando sobre as águas. A partir do momento que ele desviou o foco, começou a afundar. Amados, é um tempo de novamente mantermos o foco. Cuidado, não desvie o foco. Já ouvi falar nesses dias aí: vai ter muita gente que nesse período vai sair da igreja e não vai voltar mais. Olha, pode ser até verdade, mas aí é porque perderam o foco. Porque no meio da tempestade é o momento de nós buscarmos mais, nos alinharmos mais com os propósitos de Deus. Gostaria de ler um texto em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 57. Diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 57, indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: deixa os mortos a enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
temos aqui o exemplo de várias pessoas, e aí logo na sequência vocês vão ver a missão dos 70. Então significa que Jesus, havia bastante pessoas que sigam Jesus, e Jesus começou a passar uma peneira mais fina. Muitos discípulos, seguidores de Jesus, Jesus começou a peneirar, dizendo: ei, a coisa não é só festa, não, a coisa aqui é difícil, tá? Porque um já veio prometendo: eu vou para ti, contigo, para onde você quiser que eu vá, que você vá, eu vou junto. Ele diz: ei, calma, calma, eu não sei onde é que eu vou dormir essa noite, está disposto a pagar o preço? Há um preço a ser pago. E aí começou a questionar, e no final ele diz: olha, se você é uma pessoa que começa o arado, começa a querer arar e olhar para trás, você não vai conseguir ir adiante. Que nem Israel. Acho que o paralelo aqui é muito próximo com Israel, porque Deus chamou eles e começou uma obra na vida deles, e eles começaram: mas lá no Egito, mas, poxa, olha só, a gente estava bem, não sabia, aquela coisa toda. Inclusive um comentarista, ele colocou nesse comentário na Bíblia, ele colocou ali que quem coloca a mão no arado e começa a olhar muito para trás, o trilho do arado fica torto, né? E eu sempre tinha esse conceito na minha cabeça, porque eu via meu pai, ele contou uma história de que tinha um cara lá no campo, né? Ele plantava milho, e os que já plantaram milho, já com trator e máquina, sabe que a coisa, você tem que olhar para frente e tocar, né? E para você deixar a linha retinha, porque se você deixa a linha muito torta, a colhedeira depois tem dificuldade de seguir aquele trilho torto que está aquela linha toda torta, né? E tinha um camarada que, quando ele plantava, ficava tudo torto, sempre torto, né? Ele via o vizinho, as linhas do vizinho parecia feito com régua, assim, né? De tão retinha que eram as linhas. Aí ele chegou e falou para o cara, poxa, eu não entendo, como é que as tuas linhas são tão retinhas e as minhas são tão tortas que eu tenho tanta dificuldade de fazer uma linha reta, porque eu fico olhando para trás, fico prestando atenção na plantadeira, e quando vejo, já estou fora do caminho. Ele falou: justamente o problema é esse, você olha demais para trás. Se você se preocupar mais em olhar para frente, em prestar atenção para frente, atrás vai ficar reto. Agora, se você se preocupa demais em olhar para trás e preocupado, e o que acontece? A linha vai sair torta. Tem uma grande lição. Quando a gente se preocupa demais em olhar para trás e se preocupa demais em: será que está tudo certo? Será que eu vou ter que arrumar e aquela coisa toda e tal? Chega no final, o resultado não é aquele que você esperava. Nós fomos chamados, sim, para olharmos para trás, para termos referenciais. E então olhe para frente. Se preocupe com o que está à frente, não se preocupe com o que ficou para trás. Fixe seus olhos para frente. Não perca o teu propósito, não perca o teu alvo. Porque esses dias são dias onde há muitas distrações querendo fazer você olhar para trás. Fazer você desistir da caminhada que um dia você iniciou. São dias de perseverança, de maná. Não tem brilho. Não tem... Como eu gostaria de ter a autoridade de repreender a enfermidade do país inteiro e ela ir embora. Eu gostaria de ter esta autoridade. Mas se Deus não nos dá essa autoridade, somos malucos em declarar uma coisa dessas. É tempo, sim, de 70 anos, talvez, de reclusão. Não estou falando isso, estou falando usando o paradigma aqui do povo de Israel. É tempo, sim, de estarmos afastados. Isso não quer dizer de que Deus esteja mais longe, ou que Deus perdeu o propósito, perdeu o controle, que Deus abandonou o mundo ao seu bel prazer e agora deixa a coisa rolar.
Fixe seus olhos. Filipenses capítulo 3, é o último texto que eu gostaria de estar usando essa noite. Filipenses capítulo 3, versículo 12. São palavras de Paulo. Filipenses capítulo 3, versículo 12 diz: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15, ainda todos quantos somos perfeitos tenham esse mesmo sentimento, e se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Andemos segundo o que já alcançamos. Significa, Paulo, um pouquinho antes, ele diz, tudo que ele abandonou, as coisas, ele era fariseu, ele era um mestre, ele era muito sábio, ele era um homem bastante reconhecido na sociedade, ele deixou tudo de lado para se dedicar a Cristo. Ele diz, mesmo deixando isso tudo, eu não digo que eu já sou perfeito, mas uma coisa eu faço, essas coisas que querem me fazer voltar para trás, eu deixo elas para trás, eu não deixo que elas me envolvam, eu prossigo para o alvo, para aquele alvo que Deus me chamou, para o propósito que Ele me ouviu, me escolheu, e eu vou deixar isso tudo para trás. Porque eu sei que o que está diante de mim é maior do que aquilo que ficou para trás. Amados, aquilo que eu falei no domingo passado, eu renovo nesse domingo. Deus está nos preparando para a eternidade. Deus está nos preparando para a eternidade, entenda isso. Deus está nos preparando para aquilo que está maior, porque existe algo que é muito maior do que aquilo que estamos vivendo aqui nessa terra. Há propósitos maiores. Então, precisamos priorizar aquilo que é eterno e não ficarmos olhando aquilo que somente é terreno. A nossa nova Canaã, nossa nova Jerusalém, não é dessa terra. Ela está além. Queremos estar onde Jesus está um dia. É este nosso alvo. E é essa caminhada do dia a dia, do maná. Sabemos que nós vamos chegar numa terra de delícias, mas enquanto aqui na terra, Deus não nos deixa morrer de fome. Ele nos dá a presença necessária dele dia a dia, o maná de cada dia, até que um dia estaremos na presença dele gloriosa, sem limitações. Sem limitações, mas por hoje temos a presença limitada. Amados, eu gostaria de que nessa noite você retome os olhos, esqueça do que prende o seu passado. Tome sim como referencial, não esqueça daquilo que fiquei para trás, mas se tem coisas no passado que estão prendendo você, segurando você de alcançar coisas maiores no futuro, então esse é o momento de dizer, eu quero deixar para trás. Conheci uma pessoa, há anos, ela havia sido funcionária do banco. E por uma situação, sei lá, né, adversa, foi demitida do banco. E ele entrou em depressão. E todas as vezes que conversava com ela, ela falava, pois é, naquela época, quando eu era funcionário do banco, naquela época, e aquele saudosismo, e aquilo ficava ruminando dentro dele. E parece que a vida dele acabou naquele momento. E só ficou saudosismo, porque naquela época eu era feliz. Amados, olhem para frente. Busquem a presença do Pai.
o que Deus tem preparado para nós é melhor e maior. Talvez nessa terra ainda. Amém, glória a Deus por isso. Mas se não for nessa terra, creio que toda lágrima será enxugada. Que haverá uma herança eterna para cada um de nós. Maravilhosa. E que é lá que nós estaremos em casa, enquanto que estamos aqui na terra. Estamos de passagem. Então não deixe que essas coisas ofusquem o brilho daquilo que está por vir. Vamos nos colocar de pé. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós fomos lembrados daquela que é prioridade sua em nossas vidas. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus que nós não venhamos perder, Pai querido, aquilo que é melhor. Às vezes deixamos de receber o que é melhor em nos acomodar àquilo que é bom. É bom, sim, é bom, mas tem algo melhor, algo que é eterno, algo que não vai passar, algo que ninguém pode roubar, nem traça, nem ferrugem, corrompem. As coisas eternas. A tua palavra nos exorta tanto, de que nossas coisas terrenas nós não devemos depositar nossa fé, nossa alegria nessas coisas, porque o Senhor vai nos dar o pão de cada dia, o maná de cada dia, está nas tuas mãos. Ó Pai, não nos deixes, Pai querido, perdermos a alegria da caminhada no deserto, no dia a dia do maná, mas sustenta-nos, Papai, em nome de Jesus. Aqueles que são fracos neste momento, Pai, renova a alegria e a esperança para a tua honra e a tua glória, Jesus. Pai, em nome de Jesus, renova as forças daqueles que já têm se desmotivado, em nome de Jesus.